modo, começaremos por sua instalação e, em seguida, veremos o procedimento. Saiba que todo scanner vem com dois cabos, um cabo USB e um cabo de força. O primeiro é usado para ser conectado ao computador e o outro para poder ligá-lo à tomada. Veja na tela a sua conexão. Lembre-se de que antes de ligar, você deverá conferir se o seu aparelho é 110 ou 220 volts. Caso seja bivolt, você poderá ficar mais tranquilo. Depois que conectamos os cabos corretamente, começa o processo de instalação e assim que ele se concluir, aparecerá na área de trabalho do Windows o ícone do scanner instalado. Este equipamento serve para passar o conteúdo do papel para dentro do computador, sendo ele documento ou imagem, transformando-o em um arquivo. Ele faz isso capturando os pontos, pixels, que compõem sua formação e envia para o computador. Quer dizer que, quanto maior for a capacidade do scanner em capturar tais pontos, melhor é o equipamento e, por consequência, a digitalização fica mais precisa. Agora vamos passar uma foto para o computador. Como pode ver, o lado que queremos digitalizar está voltado para baixo, ou seja, virado para o vidro do scanner. Feito isso, é só dar um duplo clique sobre este ícone para que o programa seja aberto e, assim, observar o seu funcionamento. Neste, podemos fazer algumas modificações antes da digitalização, como escolher a cor e o tipo do documento. Dessa forma, precisamos pedir para que ele busque pelo objeto desejado. Para isso, temos um botão chamado Visualizar, que tem como função nos mostrar tudo o que está sobre o vidro do scanner. Mas note que a foto aparece pequena e com um grande espaço vazio em volta. Então, como fazer para digitalizar somente a parte que nos interessa? Simples, selecionando apenas a área da imagem através dos pontos de inserção. Pronto, dessa maneira podemos prosseguir com a certeza de que digitalizaremos somente a fotografia, extraindo toda a área vazia. Agora é só clicar no botão digitalizar e o scanner entra em ação, passando nossa imagem para dentro do computador. Perfeito! Aí está a foto que antes era apenas um papel e agora está digitalizada, podendo ser editada pelo Photoshop. Esse foi um processo bastante simples, concorda? E então, está pronto para começar? Vamos lá! Com o intuito de adiantar o nosso trabalho, o Adobe Photoshop já está carregado em nossa tela. Nosso primeiro passo será passar a foto que queremos restaurar para o computador através da digitalização. Portanto, abra o menu Arquivo, escolha a opção Importar e logo após clique em Suporte WIA. Nesta janela, clique no botão Iniciar, depois selecione o dispositivo que está instalado no computador, ou seja, o HP Scramjet 2400 e dê OK. Neste momento, a janela de boas-vindas do programa de digitalização é aberta. Desse modo, informamos que vamos adquirir uma imagem do scanner instalado no computador. Saiba que o programa a ser utilizado depende da marca do periférico. Por este motivo, cada modelo possui uma instalação específica. Pode acontecer que, quando você vier a usar ele seja diferente deste que estamos utilizando na aula. Mas sabendo lidar com um tipo, não encontraremos dificuldades em trabalhar com os demais. Então vamos digitalizar a foto que já se encontra no scanner. Dessa forma, clique sobre o botão Visualizar. Em nosso caso, será a fotografia de um carro e após terminar esta etapa, podemos visualizá-la no próprio programa. Depois precisamos delimitar a área que desejamos para que ele copie apenas o lugar da imagem que será necessário. Para isso, clique sobre o ponto de inserção à esquerda e, com o botão do mouse pressionado, arraste até o local indicado, só depois solte. Agora devemos realizar o mesmo procedimento com a parte inferior. Portanto, clique no ponto demarcado e, sem soltar o botão do mouse, arraste até o outro destacado.
Para encerrar, novamente clique e arraste entre as marcações. Assim, delimitamos toda a área que será digitalizada. Foram procedimentos realmente simples de serem realizados, não é mesmo? Então vamos prosseguir. Nosso próximo passo será definir qual processo usaremos para digitalizar. Como neste caso a foto está em preto e branco, defina a opção Imagem em escala de cinza. Se ela fosse colorida ou um documento de texto, não haveria problemas, pois o programa também oferece essas opções, bastaria apenas selecioná-las. Agora, com as configurações ajustadas, podemos transferi-la para o computador. Sendo assim, clique no botão Digitalizar. Pronto! Com a foto digitalizada na tela do Photoshop, já é possível começarmos a restauração. Mas antes de iniciar, vamos criar uma nova camada para termos uma melhor organização do trabalho que está sendo desenvolvido. Na aula anterior, você já aprendeu o que são camadas e criou através do Ctrl+C e Ctrl+V, não é mesmo? Nesse encontro, irá conhecer um novo modo de acrescentá-las ao projeto. Portanto, clique no menu Camada, após na opção Nova e, por fim, em Camada. Depois, uma pequena janela aparece, na qual podemos fazer algumas modificações. Mas nesta aula daremos apenas um nome a ela, então no campo Nome digite Imperfeições e clique no botão OK. Pronto, nossa camada foi criada. Note no painel das camadas que ela se encontra em cima da plano de fundo. Porém, precisamos copiar o Fusca que está na plano de fundo para a Imperfeições. Para isso, clique nesta camada e depois, para selecionar a imagem, use as teclas Ctrl+A. Continuando, iremos copiar essa foto para colarmos na camada que acabamos de criar. Para isso, pressione Ctrl+C. Enfim, para que ela possa ser colada, primeiramente devemos selecionar a camada que receberá a fotografia, que neste caso será a Imperfeições. Desse modo, clique sobre ela. Após, cole pressionando as teclas Ctrl+V. Muito bem, está pronto para começar a reconstrução? Então, para que você compreenda todo o conhecimento a ser ensinado, fique atento aos próximos passos e explicações. E lembre-se de que as primeiras modificações serão feitas na camada que criamos. Assim, na plano de fundo ficará o desenho original de nosso carro, ou seja, como ele era antes da restauração. Sem mais conversa, vamos iniciar nosso trabalho. Note esta foto. Ela apresenta algumas manchas devido à ação do tempo. Nosso objetivo será remover esses defeitos. Para isso, selecione a ferramenta Carimbo. Sua função é a seguinte: quando clicamos em um lugar perfeito da imagem, ela faz uma cópia para o carimbo. Assim, ao ser aplicado na área das imperfeições, ele será alterado automaticamente. O que acha de vermos na prática como isso funciona? Dessa forma, clique no local indicado e, com um duplo clique na caixa Tamanho, digite 80 e pressione Enter. Agora vamos copiar a parte perfeita da imagem que iremos aplicar. Portanto, pressione a tecla Alt e, sem soltar, clique no local indicado.
Dessa forma, podemos começar com o processo de remoção das manchas. Sendo assim, clique 3 vezes sobre o outro ponto indicado até que ela suma por completo. Interessante este passo. Caso tenha fotos com essas marcas causadas pela ação do tempo, utilize esses recursos e deixe elas novas. Vamos fazer novamente para comprovar que aprendeu esse procedimento. Da mesma forma que foi feito anteriormente, mantenha a tecla Alt pressionada e clique no local destacado. Em seguida, retire a mancha clicando 3 vezes sobre o outro ponto indicado. Conseguimos realizar essa ação de maneira bem simples, concorda? Mas mesmo com passos descomplicados para que seja possível alcançar um resultado satisfatório, continue atento. Prosseguindo, perceba que temos outra área a ser removida ainda com esta ferramenta. E como você já sabe realizar estes conceitos e ainda temos várias coisas novas para conhecer, entregaremos pronta esta parte. Lembre-se de que isso só é possível por estarmos em um ambiente simulado, do contrário, teria que ser feito manualmente. Agora, o que acha de clarearmos um pouco nossa foto? Será exatamente isso que faremos através do Ajustes de Níveis. Sendo assim, abra o menu Imagem, depois selecione a opção Ajustes e, por fim, clique em Níveis. Dessa forma, uma pequena janela se abre, na qual alteraremos os níveis de entrada. Saiba que ele é responsável por clarear ou escurecer a imagem através dos valores definidos na intensidade das sombras, tons médios e realces. Entendido isso, preencha esses locais com os conteúdos 25 e 230. Por fim, confirme clicando em OK. Note como a foto já ficou mais bonita, mas ainda só estamos no começo da nossa transformação. Continuando, utilizaremos outra ferramenta para nos ajudar no processo de restauração, que será a caneta. Saiba que esta é uma ferramenta de desenho usada para selecionar a imagem por partes, podendo conter cor ou não. Portanto, dê um clique sobre ela para podermos definir suas propriedades. Agora, através de seu painel de controle, faremos os ajustes necessários para aplicá-la na foto. Desse modo, clique no local destacado, escolha a opção Forma e na paleta Amostras, selecione a cor ciano puro. Depois, com seus conhecimentos, crie uma nova camada com o nome Pintura. Continuando, você deve ter percebido que em outras aulas trabalhamos com opacidade e, para isso, alteramos o seu valor através do painel de controle da ferramenta. Porém, neste caso, observe que não há essa opção. Portanto, faremos essa alteração através do grupo de painel e assim toda a camada pintura ficará com um tom mais claro. Então, dê um duplo clique no campo Opacidade, digite o valor 20 e confirme essa alteração com a tecla Enter. Agora clique no local indicado e, para contornar toda a lataria, vá clicando sobre os outros pontos que serão destacados.
Saiba que para realizar este procedimento é necessário muita atenção e cuidado, coisas que você adquirirá praticando. Pronto, para prosseguirmos com o nosso trabalho, utilizaremos outro recurso da ferramenta caneta. No lugar da opção Forma, que aplicamos há pouco, clique novamente e selecione a opção Demarcador. Esta função tira a seleção dos lugares que não pintaremos de azul, ou seja, vidros, lanternas e setas. Sendo assim, clique no local indicado, depois vá contornando até o outro ponto e confirme. Muito bem, com o propósito de aprendermos conceitos novos, entregaremos o restante pronto. Depois de contornado o Fusca e retirado o que não será pintado de azul, vamos deixar a cor do nosso carro mais forte. Para isso, em Opacidade, mude o valor para 50. Não esqueça de confirmar pressionando a tecla Enter. Agora vamos deixá-lo com uma cor mais nítida, utilizando um recurso de mesclagem. Mas o que faz esse procedimento? Em nosso caso, vamos aplicar a superexposição linear. Saiba que esta tem como função clarear a cor da base da foto. Para refletir, aqui pintamos, aumentando o contraste entre elas, permitindo o reaparecimento dos detalhes da imagem. Portanto, vamos empregá-lo e ver na prática o que ele faz. Para isso, clique no menu Camada, aponte o cursor do mouse em Estilo de camada, por fim, escolha por Opções de mesclagem. Em seguida, clique na seta do campo Modo de mesclagem, selecione a opção Superexposição linear e pressione o botão OK. Novamente, com seus conhecimentos, crie uma nova camada com o nome Finalização e confirme. Como a caneta já se encontra selecionada, altere o modo de ferramenta para forma. Continuando na paleta Amostras, escolha a cor laranja vermelho puro. Agora dê um duplo clique na caixa referente à opacidade da camada, digite 20 e depois confirme pressionando a tecla Enter. Saiba que podemos fazer muitas coisas em uma foto para restaurá-la, e isso só dependerá de sua criatividade. Com as opções definidas, vamos contornar as setas do nosso carro. Mas antes, para podermos trabalhar com um nível maior de detalhes desta parte, será necessário ajustar o zoom. Portanto, selecione esta ferramenta e clique 2 vezes sobre o local indicado. Agora estamos prontos para realizar este procedimento. Sendo assim, clique na ferramenta Caneta, depois nos pontos que serão destacados. Devemos fazer esse mesmo processo com a outra seta, mas como esta ação você já sabe realizar, entregaremos pronto. Note que ao realizar este processo, uma nova camada é criada automaticamente para armazenar as alterações feitas. Para prosseguir, é necessário unirmos as duas através do processo Mesclar Camadas, pois assim tudo estará em um só lugar.
Então mantenha a tecla Shift pressionada, clique em Finalização, após abra o menu Camada e selecione a opção Mesclar formas. Saiba que este é o mesmo conceito, mas como trabalhamos com a ferramenta caneta e ela cria formas, o nome foi alterado. Para uma melhor organização desta paleta, com seus conhecimentos, renomeie a primeira camada para setas. Perfeito, perceba que as setas estão na cor que definimos, ou seja, laranja. Que tal deixarmos com uma cor mais destacada? Pois bem, no campo Opacidade, altere o valor para 75 e tecle Enter. Novamente, iremos utilizar outro recurso das opções de mesclagem. Dessa vez, será o Luz Indireta. Saiba que ele serve para escurecer ou clarear as cores, dependendo do tom de mesclagem. Se a cor aplicada for clara, ele irá escurecer o objeto. Se for escura, ele clareará a parte selecionada. No nosso caso, a que empregamos foi clara. Quando executarmos este efeito, ele fará o inverso, ou seja, escurecerá as setas do carro. Então vamos ver na prática como funciona. Com seus conhecimentos, abra a janela que usaremos. Agora clique sobre a seta da caixa Modo de mesclagem, escolha a opção Luz Indireta. Por fim, confirme. Ótimo, nosso carro ficou muito bonito, concorda? Para finalizar, vamos retirar os excessos da imagem, que neste caso são as bordas deixadas pelo scanner. Mas antes, para poder visualizar a área que removeremos, escolha a ferramenta Zoom. Em seguida, clique no botão Ajustar tela. Agora, para realizar o procedimento citado anteriormente, clique na ferramenta Corte Demarcado. Saiba que esta ferramenta, como o próprio nome diz, tem a função de aparar partes ou excessos da imagem definidos pelas suas guias. Dessa forma, clique e arraste nos locais indicados. Com a área a ser removida delimitada, confirme a ação pressionando a tecla Enter. Parabéns! Alcançamos o resultado final e ficou ótimo, não acha? Tudo graças à sua dedicação e empenho. Então, para encerrar, salve esta imagem na pasta Documentos com o nome Fusca_Restaurado no formato JPEG. Já que não iremos mais utilizar esta fotografia, clique no local indicado para fechá-la.